Oi, boa noite. Sou Mariana Santos, mãe de um bebê de 5. Gente, ser mãe de um bebê de 5 no salto de desenvolvimento tá sendo bem desafiador, tá? O Pedro, né, carinhosamente chamado por mim de Pepeu, ele tá bem mais apegado. As sonecas mudaram, então assim, eu tô numa rotina estreita e não tô conseguindo fazer assim quase nada que geralmente eu estava fazendo antes dele entrar nesse salto. Mas enfim, fazendo agora o vídeo, né, à noite. E acho que o primeiro dessa semana, porque eu não consegui gravar outros vídeos. E o que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje, né, vocês que já são mães vão saber do que é que eu tô falando. Vocês que estão grávidas e estão prestes a ter seu neném, eu já tive, ele é bem novinho. Eu conversando com uma amiga, ainda acho que no começo dessa semana, e me veio à tona esse assunto que não é tão falado, eu acredito, pelo menos eu não vejo, que é a questão da diferença entre rede de apoio e ajuda. Vocês já pararam para pensar na diferença que tem? A rede de apoio são pessoas que se comprometem com você, com sua família, com seu bebê. E como o nome diz, é um conjunto de pessoas que estão ali para fazer coisas, né, por vocês. Principalmente pela família, porque assim, às vezes as pessoas acabam cometendo, né, esse engano de que tem que cuidar do bebê. Mas, gente, quem cuida do bebê é a mãe. A rede de apoio cuida da mãe, cuida da casa, cuida das outras coisas. Mas quem cuida do bebê é a mãe. Então, pensa comigo, se você estiver dando banho no seu neném, trocando a fralda do seu neném, dando de mamar, né, focada só no seu neném. Aí as outras pessoas, elas recolhem o lixo, elas esvaziam a banheira, elas preparam a mamadeira, esteriliza, repõe, lava. Se você só cuidar do neném, já só não, né, gente? Alto lá. Cuidar do neném já é cansativo, já é exaustivo. Mas agora agregue todas as outras coisas. Então a rede de apoio ela vem para isso, justamente para fazer essas coisas. E aí a mamãe ela precisa beber água, a mamãe ela precisa comer, ela precisa ter um tempo para dormir, porque a gente às vezes acaba entrando numa exaustão muito grande e não consegue entregar o melhor para o nosso neném. A mãe precisa comer, já falei, né, gente? Sei como é que é importante para mim comer. Tomar banho, ela precisa fazer algo que gosta. Muitas pessoas acham que depois que o filho nasce, a mulher some. Não, ela se torna mãe, mas ela continua sendo mulher, ela continua sendo ser humano. Então, é bom que ela faça coisas por ela e para que ela possa se doar, porque a gente não dá o que não tem, concorda comigo? Então, a rede de apoio, ela se responsabiliza. São pessoas da quais, né, antes do neném nascer, já tá meio que acordada ali com a pessoa de que ela vai ser a rede de apoio, que ela vai estar ali para apoiar você. Ela vai fazer coisas, né, por você, pela sua família, pela sua casa, te ajudar em algum momento com o bebê, né? Mas, por exemplo, o meu parto foi normal. Se eu tivesse uma rede de apoio, né, de fato, pessoas comprometidas, né, a estarem aqui ajudando, se eu tivesse essas pessoas, com certeza teria sido mais leve, né, e estaria também sendo mais leve. E o que que é ajuda, né? Gente, ajuda é quando dá para a pessoa, às vezes é quando ela lembra e do jeito que ela quer. Já parou para pensar quando alguém às vezes diz assim, vou lhe ajudar. É difícil vir acompanhado com algumas perguntas de como você gostaria que eu te ajudasse, do que você precisa, como é bom para você. Porque um fato é verdadeiro, a verdadeira ajuda, ela beneficia o ajudado, não quem está ajudando. Quem fica em evidência é o ajudado. Então, se a pessoa ela vem para te ajudar, você concorda que ela tem que ser útil para você, não para si mesmo? Mas a grande maioria das pessoas vivem tanto no automático que quando elas oferecem a ajuda, elas fazem do jeito delas, como elas querem, na hora que elas querem, como elas querem. Ó, talvez vocês vão escutar aqui o cachorro dando uma latidinha, porque olha,
Eu tô gravando na sala e elas ficam aqui na sala pra não acordar o bebê lá no quarto. Nala, volte. Vai deitar. E quem tá aqui no meu canal, acho que já deve ter visto ela aqui em algum vídeo. E é isso que acontece, né? E aí muitas pessoas acabam confundindo. Então, existem pessoas, né, dispostas a ajudar. Algumas fazem, claro, da maneira mais amorosa possível. Outras fazem por si mesmo. O que é que eu vou falar as minhas percepções, tá, gente? Aqui são as minhas. Não estou dizendo que é verdade, mas são as minhas percepções. Tem gente que ajuda pra ficar com a consciência leve, que é aquele desencargo de consciência. Eu fiz alguma coisa, já fiz minha parte, agora tchau. Tem gente que faz por dó, né, por pena, e aí se coloca em uma posição de superior a você. Então não é que ela não seja capaz, é que o momento, né, o contexto ali não permite que ela faça tudo o que ela gostaria. E com o tempo a gente vai pegando a prática, com o tempo a gente vai ficando mais forte, mais, né, e a gente consegue. Então assim, se você faz parte da rede de apoio, parabéns, que legal, sorte de quem tem rede de apoio, felicidade para quem tem, eu não tive, não estava esperando mesmo ter, porque assim, aqui na cidade onde a gente mora, no interior de São Paulo, de parentesco mesmo a gente não tem, a gente só tem Marcos tá aqui e eu tô aqui, todo parentesco de Marcos tá em um estado e o meu parentesco está em outro. Então eu sabia que a gente não ia ter essa rede de apoio e também não é garantia, tá, gente? Que nem a gente fala assim, eu tô morando perto dos meus pais, perto dos meus irmãos, ou perto da minha tia, eu vou ter rede de apoio. Não é garantia. Às vezes você tá junto dele, perto deles, e não é garantia. Tem gente que está junto, eu já ouvi isso, né, de uma conhecida minha. Ela preferiu até não ter para ter paz, porque já conhecia como seria a tratativa, então ela aceitou. Ela decidiu, no caso, não ter essa rede de apoio. Então, assim, para você que está assistindo esse vídeo e você conhece alguma gravidinha e quer ajudar, você não é rede de apoio, você não tem, não se comprometeu, mas você quer ajudar, seja gentil. Pergunte o que ela gostaria. Agora, se você é mãe e seu filho já é grandinho, você já passou por isso, você sabe o que é que, por exemplo, você gostaria que as pessoas tivessem feito por você, faça por ela, né? Então, por exemplo, coisas que eu gostaria de que tivessem feito por mim e que eu faria por uma grávida, né? Eu podendo fazer, é claro. Porque agora eu tô cuidando de neném, pouco eu posso fazer. Levar a comida pronta, né? A gente fala assim, eu vou aí cozinhar. Gente, às vezes o espaço que a gente mora é pequeno. A pessoa quer vir na nossa casa, quer fazer tudo dentro da nossa casa. Tem a questão da amamentação, da adaptação, a roupa que você veste. Eu, no caso, tenho 2 cachorras, né? Então, você imagina. Todo mundo que chega aqui que não tem costume é aquele escarcéu. Aí o bebê tá dormindo, o bebê acorda. Então, assim, faz uma comidinha, leva pronta. Passa, pega a roupa, lava, traz lavada, né? Algumas pessoas, por exemplo, teve uma pessoa que fez isso. Marcos levou, depois pegou. Sabe as coisas assim? Manda uma mensagenzinha, pergunta como é que tá, mas também espera a resposta, que ela pode demorar de chegar. Leva um lanche, uma coisa gostosa. Sabe aquelas comidinhas gostosinhas assim, que a gente não é bem almoço, não é bem janta? Um lanchinho, um docinho, sabe? Eu também ganhei isso, na considerada volta Pepeu. Teve uma outra pessoa também daqui de perto, que quando eu cheguei na maternidade, mandou um monte de comida pronta. Quando eu tava grávida também, tinha uma pessoa que cozinhou os dias pra mim. Gratidão por essas pessoas. Mas a gente sabe que demora um tempo pra gente sair dessa fase, né? Do puerpério. E a gente precisa se nutrir. Quem dá de mamar, quem fica noite sem dormir, claro. Precisa se nutrir, precisa comer, precisa beber, ter roupa pra lavar, casa pra limpar, enfim. Então, assim, pense assim, se eu estive no lugar dela, o que eu gostaria que tivessem feito por mim que não fizeram, e eu posso ter a oportunidade de fazer, ou que fizeram por mim e eu gostei tanto que agora eu quero reproduzir. Eu sei, gente, que os filhos, né, de outras pessoas não são a responsabilidade de vocês. Mas quem tá aqui no canal e tem um pouquinho mais de tempo, de experiência de vida, vai lembrar
que antes, quando uma mulher ela tinha um filho, existia uma aldeia para se ajudar, né, na criação desse filho. Então não tinha muito essa questão de se vira, porque o filho é teu, né? Tinha aquela percepção de que todos sabiam de quanta ajuda toda aquela família iria precisar, né? Porque o filho chega, mas, por exemplo, você continua sendo mulher, né? Existe a questão do homem, existe o casamento. E diferente do que muitas pessoas acreditam, né, que toda atenção tem que ser dada ao neném quando ele chega, o casamento ainda continua lá. Então a gente tem que se esforçar, né, para dar atenção ao cônjuge, ter tempo de qualidade. Agora eu te pergunto, como que você consegue ter esse tempo de qualidade efetiva se você faz tudo sozinha? Então, às vezes a gente acaba também sendo injusto e comparando a realidade das pessoas ou até a nossa com outra, né? Se você faz tudo sozinha, se você cozinha, se você limpa, se você marca médico, se você vai ao médico, se você cuida da criança, aí tem que cuidar de você, né? Cuidar de tudo sozinha, qual que é o corpo? Aí não dorme de noite, aí amamenta, aí não se alimenta direito porque você não conseguiu cozinhar, porque você estava cuidando do neném. Que tempo que você tem de qualidade para cuidar do seu casamento e de você, né? Quem me acompanha aqui no canal ou, né, na rede sociais está vendo que eu tô me esforçando muito para fazer exercício físico. Então tem dia que eu consigo 5 minutos, tem dia que eu consigo 10, tem dia que eu consigo meia hora e assim vai, entende? Mas também não é todo dia, tem dia que não dá para fazer nada. Então, assim, rede de apoio, gente, é comprometimento, é responsabilidade. Já se sabe o que se espera de uma rede de apoio. Ajuda, geralmente, é no dia que a pessoa pode, no horário que a pessoa pode, do jeito que a pessoa pode. E às vezes não existem perguntas, tá? Às vezes, o que eu percebo é que as pessoas não fazem por maldade, elas não levantam da cama e vão até a sua casa com esse intuito. Mas é tão automático para algumas pessoas colocarem ajuda nesse lugar de que, vou fazer o que der, do jeito que der, como puder, e aí acaba atropelando algumas questões, e o outro que recebe, às vezes se sente impelido a não dizer nada, não pedir nada, não falou nada, porque tá recebendo ajuda, que não é meu caso, tá, gente? Se alguém me oferece ajuda, então antes eu converso, porque tem coisas que não dá, né? É uma dinâmica aqui familiar, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer não, não tenho dificuldade nenhuma em dizer como eu quero, né? E se não tiver, a pessoa diz, desse jeito não dá pra mim, então tá bom, beleza. Porque tem horas que a ajuda se torna até um atrapalho, não é verdade? Então, por exemplo, eu respeito muito as sonecas do Pedro. Existem pessoas que às vezes querem visitar, querem ver o Pedro na hora da soneca. Não visito o Pedro na hora da soneca. Existem outros horários que ele está acordado, se puder vir, que bom. Se não puder, a gente se vê em um outro momento, em um outro horário, a gente faz chamada de vídeo, não sei. Mas eu respeito o horário da soneca dele se eu estiver em casa, tá? Porque às vezes eu saio e ele tem que ir atrás, vai dormir onde a gente estiver. Mas se eu estiver em casa, tranquilinha, e ele estiver dormindo, eu não recebo visitas. Entende? Então, assim, cada família tem uma dinâmica, cada mãe decide criar o seu filho da maneira que acha melhor, segundo seus princípios, suas crenças, né? E é bom quando outros apresentam esse tipo de respeito para com você. Agora, se não tiver esse respeito, impõe a você os seus limites. Quer a rede de apoio, quer a ajuda. Por que não? A ajuda, quando ela é feita de coração, quando a motivação ela é realmente ver o outro bem, né? Não há intromissão, não há diminuição do que você já está tentando fazer, do que você já está fazendo. A você se sentir bem, a outra pessoa também se sentir bem. Mas você sai beneficiada, entende? E fica ali, entre vocês. Ninguém precisa saber do que foi feito. Então, assim, mamãe de primeira viagem, né? Eu já tenho 5 meses lidando com um bebê. Agora, você que tá com o seu bebezinho no forno, ou acabou de pegar ele no braço, vai ter dias que, se você não tiver rede de apoio, vai ser difícil mesmo, porque é exaustivo a rotina. E se alguém te oferecer ajuda, aceite ajuda. Porém, tire da sua cabeça que a ajuda ela tem que ser aceita de qualquer jeito, porque às vezes essa ajuda pode sim se tornar um atrapalho. Pode conturbar a sua paz,
pode trazer outras dores de cabeça, outros problemas, outros fardos, e que é melhor às vezes você não ter algum certo tipo de ajuda, entendeu? E peça, existem sempre pessoas que a gente se sente mais à vontade, que a gente já sabe a maneira de lidar, já sabe como que a pessoa é, dá para você confiar no bom senso dela, peça, né? Peça. Eu, por exemplo, teve pessoas específicas que eu pedi. Olha, eu tô precisando disso, você pode fazer por mim? Eu tô precisando disso dessa maneira, você pode fazer por mim? E aí, quando a pessoa podia, que ótimo. Quando não, tá tudo bem também. Porque a gente tem que entender também, gente, é uma coisa que eu trago pra minha vida, tá? Existem decisões que você toma e para cada decisão existe uma consequência. Eu, por exemplo, já sabia das consequências de ter um filho longe, por exemplo, de meus amigos de anos. Eu mudei de cidade, quando eu mudei, eu já mudei grávida. Meus amigos de anos ficaram lá na outra cidade, entende? E olha que eles ainda fizeram bastante por mim, mesmo estando longe, tá? Tem pessoas que veio da outra cidade aqui em casa e me estenderam a mão, foram muito gentis, amorosos. Teve gente que não veio, mas mandou ajuda. Então, assim, a generosidade é uma questão também de coração, não é de bolso, né? É de coração. E sempre irão existir pessoas boas no meio do caminho, né? As que não foram tão gentis assim vão ensinar pra gente o que a gente não quer replicar, nem na nossa vida, nem na vida de outras pessoas. E é isso. Mas vai ter rede de apoio, senta e conversa, alinha, né? Porque combinado não sai caro. E se for ajuda, fala também, gente. Fala também. Tem essa de, vai ter que descer lá abaixo de qualquer jeito. Isso não é ajuda, isso é imposição, né? Então, mas enfim, vai ser cansativo do mesmo jeito. Quem é mãe aqui sabe, comenta aqui embaixo. É cansativo do mesmo jeito. Agora, quando você tem apoio, é muito mais leve. E eu quero aproveitar esse vídeo hoje para agradecer muito ao meu marido, né? O meu marido, ele ficou desempregado assim que nosso neném nasceu. E eu não fiquei triste nem chateada, porque eu falei, ufa, eu vou ter alguém sempre aqui. É fácil lidar? Não, não é fácil. Tem dia que é bem desafiador, os dois exaustos, os dois cansados. Aí tem outros problemas para lidar, a imperfeição que também não ajuda, né? Só atrapalha. Mas a gente tem dado o nosso melhor, né? No meio desse caminho tem havido muitas melhoras, muito progresso. Então, obrigada, amor. Obrigado mesmo, de coração. Sei que a sua esposa ainda tá com os hormônios muito bagunçados, né? Ainda não voltei a minha plenitude na normalidade, mas um dia isso vai acontecer. Muita paciência, né? E nosso filho vai crescer, na verdade, né? Acho que com muito amor. Que, gente, a gente ama demais esse filho. E uma hora eu vou contar aqui pra vocês como que foi minha trajetória, porque eu também não quis ser mãe sempre não, tá, gente? Isso foi de um tempo pra cá. Mas é conversa pra outro vídeo. Agora eu vou ali, ó, muito cansada. Beijo, até a próxima.